Olá, meu aluno, minha aluna, tudo bem com vocês? Estamos a falar então da semana 8. E o que nós vamos trabalhar nessa semana 8? Vamos trabalhar um tema concreto, um tema bem pé no chão, bem realidade. A persistência do trabalho escravo em pleno século XXI. Mas, como é um trabalho escravo e como é um tema concreto, eu quero que você se ocupe com uma estrutura esta semana. Qual vai ser a estrutura nossa? Qual vai ser o encaminhamento? Você vai fazer uma introdução, pode apresentar dados históricos ou concretos, isso é importante para nós. Logo de cara, mostrar para o corretor que você já está falando de um tema concreto com concretude. Olha, um tema concreto com concretude. Então, dados estatísticos, dados históricos, na introdução já faz uma grande vantagem para a sua nota. Mais uma coisa que é importante para nós. Nessa redação dessa semana, você vai falar do trabalho escravo na sociedade contemporânea, mas tomando como ponto de partida um desmembramento de tese. Guarda aí, veja o nome, desmembramento de tese. Qual vai ser o desmembramento de tese? Raízes históricas e ideológicas. Então eu trouxe para você algumas ideias. Primeiro, como é um tema concreto, você tem que trazer concretude para justamente o tema. Trazer concretude. Por isso que os dados concretos são muito importantes. Eles vão trazer mais objetividade para o seu texto. Então é um tema concreto que deve ser falado concretamente. Por isso, eu quero que você valorize nesta aula esse modelo de redação. Eu quero que você tenha este modelo de redação. Uma introdução por dados concretos, isso é importante para nós. Ou seja, eu quero que o corretor já veja a sua redação. Você falando concretamente sobre o tema, dando concretude sobre o tema, não fique falando, viajando. Meu Deus do céu, é um tema concreto. Quando a Unesp coloca isso, quando o Enem coloca isso, é importante que você já comece matando o tema, já falando concretamente do tema, seja histórica ou seja por um dado estatístico. Bem, então eu quero que você mire nessa introdução a nossa tese. A nossa tese ela terá duas palavras-chave, 2 itens: raízes históricas e ideológicas. Ou você não acha que os temas concretos no Brasil são alimentados, lamentavelmente, por 2 influências, tanto histórica quanto ideológica? Ter essa redação em mente, eu quero que você siga este modelo para montar justamente a sua redação sobre o trabalho escravo. No segundo parágrafo, nós vamos nos ocupar, pode pegar esse modelo aqui como um bom exemplo, você vai se ocupar da parte histórica, o quanto foi negativa para a nossa sociedade. Depois, a parte ideológica, você pode mostrar também os dados ideológicos, que são as consequências, né, que é o avanço do neoliberalismo, é o avanço da flexibilização da noção de direitos trabalhistas, mas isso está lá na aula temática. Vale a pena assistir a aula temática para você pegar ideias. Tanto para o segundo, que são as raízes históricas, e na aula temática também você vai pegar ideias para as raízes ideológicas que se manifestam e se reforçam na sociedade atual. E por fim, uma conclusão, pode fazer uma conclusão síntese ou pegar alguns elementos desse já para tentar ensaiar uma conclusão mais com algumas propostas. Mas não é ainda intervenção, não é proposta de intervenção, não é proposta do Enem. Bem, mas também nada impede que você faça isso desta vez. Eu quero que você nessa redação não se esqueça de que o trabalho escravo é reinventado pelo capitalismo moderno e ele é reinventado, por isso você precisa de alguns conceitos de escravidão, o legado da nossa história, estude bem o meu material. Eu quero que quando você fale em condição ou condições degradantes do trabalho, que você esteja mostrando pelo menos como que elas se manifestam. Como elas se manifestam? Quais são essas condições degradantes? Não ficar falando num chavão. Condição degradante, mas você não mostra qual é a condição degradante. Olha, falou, mostrou, e aí, por isso que eu coloco para você, instalação precária. É um exemplo.
Risco à saúde é um outro exemplo, e assim por diante. Não se esquecer também de falar de outras formas da escravidão moderna, da escravidão contemporânea. Até coloquei um quadro aí para que você faça a diferença, fique um pouco mais sensível a essa diferença histórica que nós temos. É importante que você fique sabendo, até para colocar um dado estatístico, quem é o trabalhador escravo contemporâneo? Qual é o perfil da sua idade? Então é importante para você saber um pouquinho também do dado estatístico que eu coloquei aí para você, dado estatístico, isso é importante. A condição do imigrante latino-americano, nunca se esqueça aí justamente do trabalho escravo urbano que nós vivenciamos, bolivianos, por exemplo. Hoje você pode citar também o refugiado. Essa reportagem aí denuncia os abusos cometidos contra trabalhadores desses serviços das confecções. A problemática, coloquei um exemplo, coloquei uma vergonha internacional, que a fiscalização contra o trabalho escravo está ainda suspensa, ou pelo menos ficou suspenso no Brasil. E quero que você coloque uma saída interessante aí. Coloque o tráfico de pessoas como a escravidão da nossa época. Então, leia aí comigo. O tráfico de pessoas representa a escravidão de nossa época. Isso é importante numa geração. A mercantilização da vida. O modelo econômico apenas voltado para o lucro e o ser humano para a mercadoria. Coloquei aí uma redação que vale a pena você se espelhar, uma redação boa sobre esse tema. Não a considero redação modelo. A redação modelo é a que você vai construir raízes históricas e ideológicas. Mas para quem acha que não vai ter nenhuma ideia, por favor, atente-se para esse modelinho aí e monte a sua. Agora, evidentemente que você precisa da minha aula temática. Você tem que assistir a minha aula temática para você pegar ideias de raízes históricas e raízes ideológicas. E lá eu coloco também alguns autores para vocês, como Kant, como Norberto Bobbio. Lá na minha aula temática, eu fiz uma conjunção com o pensamento de Camões. Para Camões, mudam-se os tempos, mudam-se as vontades. Hoje, porém, muda-se o tempo e a realidade, mas não se muda a essência da escravidão. Então, até lá, até mais, venha para a minha aula temática para enriquecer esta aulinha aí do PowerPoint. Esta aulinha do PowerPoint, então, está mostrando o que para você? Vamos retomar? Estrutura. Qual é a estrutura que eu quero que você siga nesta semana? Por favor, não vamos mudar. A estrutura da nossa aula, raízes históricas e ideológicas. Volte aí, volte, fica atento. Raízes históricas e ideológicas. A sua introdução tem que apresentar para mim este perfil. Pode jogar dados concretos, como dados estatísticos ou históricos, mas a sua tese, eu quero que você entre aqui. Nesse âmbito, pode-se analisar que essa problemática persiste. Persiste por quê, vestibulando? É isso que o corretor vai querer saber. Persiste por quê? Aí você entra. Persiste por raízes históricas, segundo parágrafo, e raízes ideológicas, terceiro parágrafo. E você pode jogar aí, evidentemente, a ideia de que, quando falamos em raízes históricas, já estamos pensando em causa, vestibulando. E daí vai ter consequência. Quando pensamos em raízes ideológicas, também é causa, vestibulando. É causa e consequência. Tudo bem? Então não precisa começar a falar a primeira causa, não é? Use justamente isso, olha. O Brasil ainda não conseguiu se desprender das amarras de uma sociedade da colonização, ou a sociedade patriarcal. Pode colocar, ou a sociedade da escravidão. E aí nós vamos provar por que não conseguiu ainda se desprender disso. Tudo bem? Vamos comigo então para a aula temática e você vai conversando comigo. Vamos lá? Essa é a primeira parte aqui da estrutura, espero que esteja entendido. Raízes históricas e ideológicas. O seu segundo parágrafo, raízes históricas. Terceiro, raízes ideológicas. Vamos para a aula temática então. Aula temática com você. Olá, meu aluno, minha aluna, tudo bem com vocês? Esta semana, a nossa semana 8. Você sabe muito bem que nós estamos trabalhando
O tema: a persistência do trabalho escravo no Brasil. Lá no PowerPoint, você viu que eu coloquei como você deve encaminhar essa redação. Qual a estrutura que você deve seguir? Você deve seguir essa estrutura, um encaminhamento muito importante para você. Não se esquecer de um parágrafo mexer com as raízes históricas e um outro parágrafo mexer com as raízes ideológicas. Essa aula temática, ela só vai ter sentido se você estiver com aquele modelinho que eu passei lá no PowerPoint para montar essa aula. O que eu vou fazer com você então? Nós vamos mostrar por que persiste o trabalho escravo no Brasil do século XXI. Quais são as motivações? Eu vou fazer com que você perceba um roteiro histórico importantíssimo para você. Porque é um tema muito forte na sociedade, um tema que chama a atenção da Unesp, que chama a atenção do Enem, de todos os vestibulares, até da própria FUVEST. Então você precisa desse material para ter um certo referencial a trabalhar com concretude diante de um tema concreto. Vamos comigo então? Primeira parte da nossa aula, raízes históricas. Eu chamo a atenção de você então para a primeira dimensão que nós temos aí. Mire-se na minha lousa, por favor. Veja, 1888. A Lei Áurea. Anote aí. A Lei Áurea, ela oficializou a abolição. Ela oficializou a libertação do trabalho escravo no Brasil. Porém, meu aluno, para você perceber como há um retrocesso, em 1905, Euclides da Cunha, numa obra chamada Paraíso Perdido, ele denunciava a situação humilhante a que trabalhadores seringais estavam submetidos, ainda bem semelhante à escravidão. 1905, Euclides da Cunha, mostrando que a nossa realidade ainda estava dependente daquela realidade antes de 88. Depois, nós tivemos alguns avanços, não resta dúvida. Já conhece muito bem comigo 1948. 1948, a Declaração dos Direitos do Homem. O Brasil, anote, o Brasil ratifica essa declaração, sobretudo no seu artigo 4º. O artigo 4º da Declaração dos Direitos Humanos. O artigo 4º que diz assim: nenhum ser humano será reduzido à servidão ou à escravidão. Então, em 48, o Brasil ratifica esse documento. Logo a seguir, em 1957, o Brasil também ratifica um acordo muito importante, que é a Convenção número 29 da Organização Internacional do Trabalho, que é um combate a toda forma de escravidão moderna, de trabalho escravo. Mas não paramos aí, nós tivemos mais avanços. O outro avanço significativo que você não pode esquecer, e isso nós temos que citar dentro desse contexto histórico, que é um avanço jurídico. Temos raízes históricas, mas temos também avanços jurídicos que você não pode se esquecer. A Constituição de 1988. O que diz a Constituição de 1988? Por isso que ela é chamada de Constituição Cidadã, porque ela traz a dignidade da pessoa humana como o centro da sua preocupação. E aí nós entendemos também que o artigo 5º da Constituição, no caput, diz que todos são iguais perante a lei. E por isso que a Constituição de 88 será muito importante para nós, porque a Constituição, ela vai mostrar que muitos princípios constitucionais estão sendo violados por causa do trabalho escravo. No entanto, que nós temos o artigo 5º, inciso 3º, que diz justamente que ninguém será submetido à tortura ou ao tratamento desumano
e degradante. Então é importante depois você voltar e anotar o que eu estou falando para você. Artigo 5º, inciso 3º, nenhum ser humano, ninguém, será submetido à tortura ou ao tratamento desumano e degradante. Então, para você perceber que nós tivemos um avanço muito importante na Constituição de 88, chamando a atenção para uma realidade triste que nós temos, uma realidade em que o ser humano é reduzido a coisa, a objeto. E é por causa da Constituição de 88 que nós vamos ter um outro avanço muito importante, que é 1990. Anote aí. Comissão Pastoral da Terra. Comissão, com 2 S, não é? Comissão Pastoral da Terra. Foi o primeiro movimento, em 1990, querendo concretizar a Constituição de 88. O primeiro movimento que nós temos, a Comissão Pastoral da Terra, fazendo com que o Estado reconhecesse que ainda estávamos e estamos vivenciando o trabalho análogo à escravidão, ou trabalho escravo no Brasil. A Comissão Pastoral da Terra, ela lutou para que o Estado reconhecesse. E graças a essa luta, nós tivemos em 1995, com Fernando Henrique Cardoso, uma primeira tentativa de reconhecer, de o Estado reconhecer, que ainda persistia no Brasil esse vestígio, esta marca, esta realidade perversa que é o trabalho escravo no Brasil. E uma consequência importante que nós tivemos em 1995 foi a alteração, foi a mudança no Código Penal, artigo 149. O Código Penal, no seu artigo 149, ele aparece tipificando como crime todo o tratamento análogo à escravidão. Então ele tipificou o trabalho escravo ou qualquer trabalho análogo à escravidão. Tivemos um avanço, mas ninguém se esqueça de que o Norberto Bobbio, olha o nome do livro dele, A Era dos Direitos. Norberto Bobbio, A Era dos Direitos. O que ele diz? Ele diz, de fato, leis nós temos, leis tem-se, resta a prática. Não se esqueça de que houve um avanço muito grande, até um avanço jurídico, resta a prática. E aí, nessa redação, não se esqueça de que você vai ter que mostrar essa prática ainda é uma prática perversa. É uma prática perversa porque ela contraria o pensamento de Kant. Anote aí. Kant, na obra Fundamentação da Metafísica dos Costumes. Repito, Kant, na obra Fundamentação da Metafísica dos Costumes, ele diz, olha a frase do Kant, o homem tem um fim em si mesmo. Não pode ser visto como um meio para o livre arbítrio desta ou daquela vontade. Repito, o homem deve ser visto como um fim em si mesmo, não como meio para o arbítrio desta ou daquela vontade. Então, por isso que nós temos uma prática hoje no nosso Brasil contrariando a fundamentação da dignidade da pessoa humana. E que prática perversa essa? É a prática ideológica. É a prática de submeter o ser humano ao lucro, à mercadoria, à lógica do mercado. E isso se revela na sociedade atual, principalmente a partir de 2017. A partir de 2017, um outro item importantíssimo para você, e você deve citar, a reforma trabalhista. O que significa para nós a reforma trabalhista, senão a resposta
de um avanço do capital, um avanço do neoliberalismo. O que é um neoliberalismo? Além do que você estuda na sala de aula, nunca pode se esquecer que o neoliberalismo é um atentado aos princípios democráticos. O neoliberalismo, olhe para mim, é o estreitamento do que é público e o alargamento do que é privado. O neoliberalismo é uma ideologia. E nunca se esqueça, ideologia, com a definição de ideologia da Marilena Chauí, no seu livrinho O que é Ideologia. Ela diz, ideologia é um conjunto de pensamento organizado, com normas e valores e padrões de conduta para fazer com que o pensamento de uma classe econômica poderosa se torne o pensamento real, se torne o pensamento correto, sobretudo para a classe dominada. Então a ideologia é uma forma de camuflar valores, de esconder valores. A Marilena Chauí diz assim, um certo ex-presidente disse, o Brasil é um país das maravilhas, porque aqui não há guerras, não há catástrofes. Marilena Chauí diz, esta é uma frase ideológica. Por quê? Porque quando diz que não há guerras, estamos a esconder a guerra da luta de classes. Quando falamos que não há catástrofes, estamos escondendo catástrofe como o trabalho escravo moderno, como o trabalho análogo à escravidão. Marilena Chauí conceitua então ideologia como ideias e valores, como lacunas que não são preenchidas, mas são sustentadas pelos aparatos ideológicos do poder. Mais uma coisa que eu quero que você anote aí, essa reforma trabalhista, ela significou uma forma de retrocesso na sociedade. Por quê? Porque quando se flexibilizam leis protetivas, como todos os acordos que nós tivemos em relação à proteção do trabalhador, quanto à jornada de trabalho, quanto a férias, quanto a carteira de trabalho, todas as leis protetivas. Então anote isso para você. Quando se flexibilizam leis protetivas, facilita-se para a reafirmação, para a persistência do trabalho escravo na sociedade brasileira, para o trabalho escravo na urbanização. E quando pensamos na urbanização, estamos pensando nos imigrantes latinos, nos bolivianos, na escravidão moderna, nas grandes confecções. E você tem que citar hoje o refugiado. O refugiado está sendo hoje um papel reduzido à mercadoria para essa escravidão moderna. Então eu encerro aqui com você para trazer algumas considerações importantes. E isso vale a pena você anotar no final da sua redação. Se para Camões mudam-se os tempos, mudam-se as vontades, hoje, porém, muda-se o tempo e a realidade. Mas não se muda a essência da escravidão. Parece-me que nós estamos em 1888. Essa abolição, ela é formal. Você vai ter que mostrar nessa redação aquilo que eu já coloquei para você lá no meu PowerPoint. As características, a concretude, os exemplos concretos da escravidão moderna. E tudo o que eu coloquei lá para você. Espero que esta aula aqui tenha servido para que você assista, entenda de onde nós partimos, para onde chegamos, para um processo ideológico que submete o ser humano à ideia do lucro. Um processo ideológico que, como o Chomsky nesses dias está mostrando para nós. O Chomsky, ele chama atenção justamente para a nossa ideia hoje. O neoliberalismo
O que fez o neoliberalismo? O neoliberalismo ele tirou as camas dos hospitais em nome da eficiência. E nós estamos padecendo até no que diz respeito à saúde pública nos hospitais. Mas aqui estamos falando desse avanço do neoliberalismo que marca o ser humano como o escravo era marcado com ferro, hoje marca por um processo mais terrível ainda, que é o processo do amortecimento da ideia de cidadania. Qual é o ferro que oprime o trabalhador hoje? Qual é o ferro que escraviza? Quais são as correntes que escravizam o trabalhador escravo moderno? Senão o apagamento, o enfraquecimento dos valores da dignidade da pessoa humana. Se há alguma coisa para ser retomada, essa prática que o Norberto Bobbio está querendo, essa prática é a volta da defesa da dignidade do ser humano. Esta é uma luta nossa. Essa é uma luta e é uma realidade. E é um grande tema para vestibular. Qualquer coisa, manda a sua dúvida para o professor. Hernaldicas com você. Um abraço, meu aluno. Vamos lá. Tchau, tchau.